Ora, muito boa tarde. Sexta-feira é um dia diferente, é um dia que vai marcar garantidamente a história da democracia na região autónoma da Madeira. É um dia que, acima de tudo, vai marcar a vida interna do Partido Socialista. Por isso mesmo, esta edição especial traz à antena Emanuel Câmara, candidato a presidente do Partido Socialista, presidente da Câmara Municipal do Porto Muniz. Emanuel Câmara, boa tarde. Bem-vindo à TSF. Um futuro pelas pessoas. O que é que se entende? Qual é o seu entendimento? O que é que pretende com esta sua candidatura à liderança do Partido Socialista da Madeira? Olha, antes de mais nada, deixe-me cumprimentar todo o auditório da TSF, todos os madeirenses e porto-santenses que neste momento nos estão a ouvir e, de uma forma muito particular, todos os militantes do Partido Socialista, estejam eles onde estiverem, e, por que não, aquela palavra sempre amiga para todos os imigrantes que estão espalhados na nossa diáspora, que, enfim, e sobretudo aqueles que estão na Venezuela, que consideram estão a passar momentos menos bons, e para eles é sempre importante a colaborar a solidariedade. E de facto desejo de um ano de 2018 muito do melhor para todos, sempre com muita saúde. Respondendo à sua pergunta, um futuro pelas pessoas, eu entendo que o autarca, que eu sou com muito gosto já há 24 anos, como o político, tem que exercer a sua atividade pensando sobretudo nas pessoas. Portanto, nós existimos, os políticos existem, os autarcas existem, para exatamente tentar, com o seu desempenho, ir ao encontro das pessoas, dando-lhes aquilo que elas mais esperam, que seja qualidade de vida, que seja bem-estar, seja que de facto se sintam bem e sobretudo bem representadas, quer na autarquia, a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, quer naquilo que neste momento que me proponho com a minha candidatura, finalmente, também no Governo Regional desta terra. Portanto, a partir daí, as pessoas sempre no foco da atenção, e o seu bem-estar acho que é o mais importante. Muito bem. Palavra dada é palavra honrada. Emanuel Câmara, durante 20 anos, concorreu à Câmara Municipal do Porto Muniz e sistematicamente foi construído um caminho que o levou em 2013, no dia que considera um marco histórico na Madeira, no dia 29 de setembro de 2013, à presidência da Câmara Municipal. E entende que, ao meter-se numa situação que não é um híbrido, portanto já tinha havido uma situação similar com Jacinto Serrão e na altura Maximiliano Martins, ao comprometer-se a concorrer e a entregar, a organizar o partido e a entregar a liderança de uma candidatura a um governo regional a um independente, ainda que o independente muito próximo do Partido Socialista, entende que é o que melhor pode fazer pelas pessoas, dar uma nova esperança? Olha, o dia 29 de setembro de 2013, de facto, foi um marco importante na história da região autónoma da Madeira, porque foi aí pela primeira vez que o PSD perdeu a sua maioria, que era sempre constante ao longo desde que vivemos em termos democráticos pós 25 de abril de 74. Portanto, foi um marco muito importante em termos autárquicos, porque de facto pela primeira vez o PSD perdeu a maioria das câmaras e o resultado disso, o resultado desse trabalho, e na altura Vítor Freitas, presidente do partido, foi termos de facto o melhor resultado sempre em termos autárquicos, razão pela qual conquistamos a Associação de Municípios da região autónoma da Madeira, presidida também superiormente pelo Paulo Cafofo. A partir daí, aquilo que eu quero é que, de facto, em 2019, tenhamos um segundo marco histórico em termos regionais. Eu quero, de facto, com a minha candidatura, dar oportunidade aos madeirenses e porto-santenses, aproveitando todo o trabalho e todo o capital político
do Paulo Cafofo, que também em 2013 conquistou pela primeira vez a Câmara do Funchal ao PSD, é só a maior Câmara da região, onde está concentrado a grande porcentagem da população da região autónoma da Madeira. Portanto, a partir daí, aproveitando esse capital, esse trabalho do Paulo Cafofo, dele e da sua equipa, que foi, diremos, sufragado agora em 2017, com a maioria esmagadora, em que de facto os funchalenses disseram abertamente que estavam satisfeitos com o seu trabalho, e sendo eu uma pessoa do povo, sendo uma pessoa que interage com as pessoas, sendo uma pessoa que fala com as pessoas, sendo uma pessoa que continua na região autónoma da Madeira, falando desde com as pessoas do meu município, em que eu sou também com muito gosto presidente da Câmara Municipal do Porto Muniz, falando com essas pessoas no Porto Muniz, em São Vicente, em Santana, em Câmara de Lobos, no Porto Santo, no Funchal, aquilo que eu sinto e pressinto é que as pessoas estão de facto desejosas de uma alternância democrática na região autónoma da Madeira. E essa alternância democrática... Não concorda então com uma liderança unipessoal. Aquilo que nos apresenta é que acha que a liderança de um partido, a liderança de um projeto é feita por múltiplas valências, é feita por aqueles que estão melhor posicionados para conseguir trazer o melhor às pessoas. Não tenha dúvidas que as agendas pessoais não têm qualquer capacidade de ter êxito. Portanto, e aquilo que aconteceu neste momento com a liderança atual do Partido Socialista, a razão pela qual eu sou seu adversário agora na próxima sexta-feira, é porque o Carlos Pereira tinha uma agenda pessoal, tinha uma agenda dele, em que estava ele em primeiro lugar. Ele esquecesse nitidamente que havia militantes, ele esquecesse que havia socialistas na região autónoma da Madeira, ele esquecesse que havia autarcas que precisavam do apoio dele para, enfim, desempenhar o seu trabalho cabalmente. Ele esquecesse que numa Assembleia Regional tínhamos um grupo parlamentar que ele próprio ajudou a ter aquele resultado, porque era o vice-presidente do Vítor Freitas e que ajudou a ter aquele resultado. Ele é cúmplice daquele resultado. Ao contrário daquilo que ele quer dizer que tivemos os piores resultados de sempre, o Carlos Pereira era o vice-presidente do Vítor Freitas. Ele é corresponsável por esses resultados. E infelizmente, de facto, tivemos um resultado bastante mau. Temos um grupo parlamentar reduzido e qual é o meu espanto? Quando era preciso ter o presidente do partido exatamente com a sua capacidade técnica para dirimir, ainda por cima com a abertura do Miguel Albuquerque, a ir aos debates parlamentares, coisa que não acontecia no passado, e que ele escusou-se de participar nesse mesmo debate, em que de facto ia ser uma mais-valia para todos nós que aqui estamos na nossa região, não só os militantes do Partido Socialista, os autarcas, nas suas diferentes áreas, seja na Junta de Freguesia, seja na Assembleia Municipal, seja na Assembleia de Freguesia, seja nas câmaras municipais, onde éramos poder e onde éramos oposição. O que aconteceu foi que ficámos dependentes de nós próprios. Eu falo por mim, portanto estou à vontade para dizer isso, e ao contrário daquilo que se pensava, que era algum apoio pelo menos institucional, o que se verificou por vezes foi algumas afrontas, mesmo neste caso concreto a alguns autarcas, em que de facto aquela agenda pessoal e que objetivava chegar portanto ser o líder do partido em 2019 para dirimir umas eleições com o PSD, para ele não tinham, valia tudo e mais alguma coisa. E eu achei que estava na hora, juntamente com alguns camaradas que me desafiaram para este desafio, nós achamos que, de facto, o rumo que o Carlos Pereira estava a dar, do eu, esquecendo do partido, esquecendo da organização desse mesmo partido, tinha que ter uma alternativa. E é isso que eu estou a fazer. Eu estou, de facto, com a minha candidatura, consegui alavancar o Partido Socialista, consegui acordar os militantes socialistas. Neste momento, os militantes socialistas foram todos contactados na região autónoma da Madeira. Eles sabem que são fundamentais para a mudança que nós queremos em 2019, e foi esse debate que de facto foi feito por mim e por todos aqueles que me apoiam, com os nossos militantes, falando com eles, ouvindo-os, comentando, criticando, escutando, discutindo. Portanto, aí sim estamos a criar o tal ADN socialista que a região tanto precisa para protagonizar, junto dos restantes madeirenses e porto-santenses, a alternativa democrática na região autónoma da Madeira, que é tão necessária, porque, como toda a gente sabe, a alternância democrática, portanto, é o centro da democracia. E, portanto, eu não posso continuar a viver e sabia e sentia, ouvindo os madeirenses e porto-santenses, militantes e não militantes, que, de facto, havia uma figura chamada Paulo Cafofo,
poderá e vai conseguir, porque eu acredito que vai conseguir, e como muitos madeirenses e porto-santenses e muitos militantes do Partido Socialista, acredito que de facto o Paulo Cafofo é a pessoa certa para, em 2019, derrubar o PSD nas urnas e ser o próximo presidente do Governo Regional desta terra. Portanto, o seu grande objetivo é agregar o Partido Socialista, é na prática regenerar internamente o partido, de modo a que este esteja preparado para apoiar e dar sustentáculo ao próximo Governo Regional do Partido Socialista. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o que é importante é organizar o partido. O partido tem que ser organizado e portanto, se havia dúvidas que a minha candidatura foi uma mais-valia para o Partido Socialista e para a região autónoma da Madeira em termos democráticos, temos, por exemplo, a ausência de candidatura do atual presidente do partido em algumas secções de voto, portanto, em algumas freguesias. Ele não concorreu na Água de Pena, ele não concorreu no Porto da Cruz, ele não concorreu em São Roque, em Pleno Funchal, ele não concorreu no Porto Muniz, portanto, ele não concorreu em várias áreas da nossa região. Eu não posso entender que uma pessoa que é presidente do partido, que devia ter um partido mobilizado, com os militantes todos com ele, bem depois de 2 anos à frente do partido, é inconcebível. Não é percebível de maneira nenhuma que o Carlos Pereira não tivesse conseguido apresentar listas em todos os concelhos e em todas as secções. Isto só demonstra, de facto, as limitações que ele tem, a sua incompetência para gerir o maior partido, que assim que tem que ser, que o Partido Socialista é de facto o maior partido neste momento da oposição e que será poder em 2019, não tenho dúvidas nenhumas que todas estas limitações que o Carlos Pereira demonstrou em termos organizativos, portanto, pôs a nu, de facto, a sua incompetência e a da equipa que neste momento está com ele à frente dos destinos do Partido Socialista. E como é que estas pessoas, que nem conseguem organizar, estas pessoas têm que organizar o seu partido nas diferentes secções, como é que estas pessoas podem pensar sequer que os madeirenses iam dar crédito para serem alternativa em 2019? E para que isto não bastasse, para que esta incompetência viesse ao de cima, para que a tal credibilidade que parece e competência que é o slogan é de facto a noção de estratégia de um adversário, que é verdade e credibilidade, de facto é tudo uma mentira e uma incompetência tremenda, ao ponto de nem sequer em termos de não cumprir, ao ponto de não sequer saberem cumprir os regulamentos. Portanto, perante toda esta situação, eu penso que qualquer militante do Partido Socialista neste momento não tem dúvidas nenhumas que, de facto, ainda bem que a minha candidatura apareceu, ainda bem que eu vou dar uma oportunidade aos socialistas de escolher entre a continuidade, sabendo que se o Carlos Pereira porventura ganhasse sexta-feira o partido, seria ele o candidato a presidente do Governo Regional, e com a minha candidatura, de uma forma muito transparente, clara e objetiva, assumi, sim senhor, quero ser o próximo presidente do Partido Socialista da Madeira, serei o seu líder natural, mas quero para candidato a presidente do Governo Regional o Paulo Cafofo, porque de facto é uma mais-valia e seria um erro histórico não aproveitar, e volto a frisar esta frase, seria um erro histórico não aproveitar o capital político do Cafofo. Manuel Câmara, a Comissão Organizadora do Congresso, já que falou na situação, acaba por inviabilizar algumas das listas apresentadas por Carlos Pereira. O que é que efetivamente aconteceu? Porque não houve grande capacidade de diálogo entre os oponentes do Partido Socialista, uma vez que, mesmo inclusive para a eleição para a Comissão Organizadora do Congresso, Carlos Pereira acabou por retirar a sua lista, porque naturalmente estaria alguém representado, até porque a eleição é pelo método de ontem. Não sente que poderá estar aqui a abrir uma brecha entre os socialistas com esta situação que tem acontecido? Não, o que aconteceu é, como eu digo, portanto, a tal verdade e credibilidade vem acompanhada de muita incompetência.
portanto, não só do atual presidente do PS e meu adversário, como toda a sua equipa que está a apoiar neste projeto. E os regulamentos são para cumprir. Portanto, não, como deve compreender, isso compete, portanto, à Comissão Organizadora do Congresso, que com certeza, para tomar essa decisão, ao verificar que há ilegalidades que não podem ser corrigidas à face da lei, portanto, isso é uma responsabilidade, é uma incompetência, é mais uma incompetência, neste caso, até em termos de dominar os dossiês, dominar a própria lei, dominar os próprios regulamentos, que está tudo claro, é transparente, que, mais uma vez, o Sr. Carlos Pereira demonstrou e que daí, se calhar, ficou a nu aquilo que eu disse, e é por isso que eu digo, ainda bem que resolvi, e se eu, no princípio, ainda ponderei se de facto seria ou não, por dentro da minha parte, avançar com uma candidatura alternativa ao Carlos Pereira, cada dia que passou, depois de assumir a minha candidatura, fiquei cada vez com mais convicção, e hoje mais do que nunca, e com certeza que sexta-feira terei toda a certeza que valeu a pena, e foi uma mais-valia todo o esforço que eu e todos aqueles que me estão a apoiar num projeto alternativo ao do Carlos Pereira. Eu penso que na próxima sexta-feira os socialistas, numa primeira instância, e os madeirenses e pontesantenses, aqueles que querem de facto a vivência democrática na região com a alternância do poder protagonizada pelo Partido Socialista, vão ficar muito satisfeitos e vão ficar agradecidos. De facto, nós estamos aparecido com uma candidatura que veio confirmar que estas limitações, neste caso, estas incompetências, eu não posso de maneira nenhuma, nem partilhar, nem comungar. Eu tenho e essas situações foram aferidas pela Comissão Organizadora do Congresso, e só a eles compete, de facto, aferir da legalidade desta ou daquela lista. Portanto, se, infelizmente, as pessoas ditas entendidas, as pessoas que de facto estão ainda por cima à frente do Partido Socialista neste momento, não tiveram capacidade, não souberam ler os regulamentos, não sabem interpretar a lei, olha, como se costuma dizer, e como diz os putos, temos pena, não é? Portanto, a partir daí, não posso de maneira nenhuma, neste momento, e quem sou eu? Agora, uma coisa que lhe posso dizer, eu como funcionário de finanças, como antigo árbitro de futebol, não posso de maneira nenhuma pactuar com ilegalidades. E seria essa situação, com essa situação que eu não posso, não tenho nada sequer que dizer que a Comissão Organizadora do Congresso fez ou não fez bem, portanto, eu só tenho que cumprir de facto o que está na lei. Como é que vai ser no sábado com os apoiantes do Carlos Pereira? O que é que vai ser no sábado? Como é que vai ser? Como é que estará o Partido Socialista no sábado? Quando de manhã, se ganhar, for o líder? Como é que vai olhar para estes seus camaradas que agora está a utilizar termos duros, como incompetentes, como impreparados? Como é que se vai sentir? Como é que vai ser o dia seguinte à eleição? Que conta com todos, mas a verdade é que, e já vamos à questão dos debates, a verdade é que sem controle e com os debates que houve nas redes sociais, há pouco espaço para uma conciliação entre os próprios socialistas. Repare, aquilo que eu digo e continuo a dizer é que conto com todos. Conto com todos os socialistas, sejam militantes, simpatizantes, naturalmente até o Congresso, onde de facto as linhas orientadoras da nossa moção de estratégia global serão, diremos, devidamente elevadas. Eu penso que a família socialista, os verdadeiros socialistas, os verdadeiros democratas dentro do Partido Socialista, sejam militantes ou não, simpatizantes, portanto, querem de facto o partido preparado. Querem de facto o partido preparado para o grande embate que vem em 2019. Eu penso que neste momento o que nós temos que pensar e focar, e aquilo que eu sempre disse, é que o meu adversário está lá fora. O meu adversário não está dentro do Partido Socialista. E eu vejo e aprendi, de facto, ao longo de muitos anos, desde 1993, a dar a cara pelo Partido, sempre a dar a cara pelo Partido Socialista, sempre com convicção e sempre à espera daquele dia
e como eu, muitos madeirenses e porto-santenses, independentemente de serem ou não militantes, da alternância democrática e se concretizar na nossa região. É para isso que nós estamos a trabalhar, é esse o nosso objetivo, é esse o nosso rumo, é isso que vamos conseguir, porque eu acredito. E desde que nós acreditamos, e desde que nós de facto trabalhamos para que de facto esse acreditar seja uma realidade, para que esse acreditar seja derramado por todos os madeirenses e porto-santenses, e neste momento particular, serão os nossos militantes, aqueles que na sexta-feira vão decidir de facto o futuro da Região Autónoma da Madeira. Serão os nossos militantes, serão eles que têm a grande responsabilidade de fazer história na Região Autónoma da Madeira, que com certeza, juntamente com todos os outros madeirenses e porto-santenses, em 2019 vamos festejar e aí sim vamos ser os verdadeiros históricos do Partido Socialista na alternância democrática desta região. Muito bem. Não acha que se ultrapassou muitos limites nesta campanha? Não teme que isso tenha proporção? Você tem referido várias vezes essa questão que é, primeiro os socialistas vão decidir, mas naturalmente quanto é que os madeirenses e que os porto-santenses para 2019? Ouça, você tem que fazer essa pergunta a quem entrou com esse tipo de atitudes e linguagem. Se reparar, mas temos eu dos dois não lados. respondi. Temos dos dois lados, desculpe. Dos apoiados. Se reparar, eu nunca respondi a nenhuma provocação. Chamaram-me de tudo. Ofenderam-me, atingiram-me pessoalmente, particularmente, até na minha gestão autártica. Portanto, reparem, eu que sou socialista, até nisso tocaram, não só minha, como de outros camaradas. Portanto, fui atingido de várias formas. Nunca respondi, nem vou responder. Porque eu acho que isso será um erro. Eu desde 1993, como eu costumo dizer, a dar a cara, primeiro como independente e depois como militante do Partido Socialista, sempre, mas mesmo sempre, primei por salvaguardar o Partido Socialista. Debater os assuntos nos lugares certos, que é nas comissões políticas, nas comissões regionais, dentro da sede do partido, nos fóruns autárquicos, sempre dentro de uma família socialista, seja autárquica, seja em termos mais políticos. Foi essa a minha conduta. E a situação é só essa. Portanto, esse tipo de linguagem que está a dizer, tem que perguntar a quem a proferi, porque não fui eu. O Emanuel Câmara, e aliás, fiz questão de transmitir, sobretudo aos meus apoiantes, para que não entrassem nesse tipo de debate, porque não respondessem às provocações. Mas não resultou só porque infelizmente nem todos foram árbitros de futebol. Eu, por acaso, fui árbitro de futebol e habituei-me durante muitos anos a ser provocado, a ser ofendido. Agora, de facto, baixou-se muito o nível. E eu penso que, se calhar, a outra candidatura, se em vez de se preocupar em pedir debates, em fazer do debate a sua arma de arremesso, como que a querer fragilizar-me a mim e até, diremos, vulgarizar dois autarcas que representam o Partido Socialista, o Emanuel Câmara no Portonês e o Paulo Cafofo no Funchal, dizendo que nós temos medo de debates, confrontamos inclusive com meios debates, metade com um, metade com o outro. Repare, eu ia responder a este tipo de atitudes que para mim são atitudes de canalha, não são pessoas de gente séria. Acho que eu iria responder, eu iria para um debate com este clima de provocação, de hostilização, de uma pessoa que se sente perdida, que não está a ver meios para atingir os seus fins. Eu tive que deixar o Sr. Carlos Pereira fazer o seu percurso. A sua postura foi não vou aos debates porque sentiu que só você que seria prejudicado? Não, repara uma coisa, eu não tenho medo de nenhum debate. Aliás, eu posso lhe dizer que no meu percurso, eu sempre fui a debates. O Paulo Cafofo, no seu percurso, sempre fui a debates com os nossos adversários. Portanto, eu em 23 fui a debates com o Sr. Jeremias de Sousa, veja lá, candidato que infelizmente já faleceu, foi o meu primeiro adversário, que me ganhou no Portonês, o Sr. Jeremias de Sousa. Fui a debates em 1993, um debate, nesse caso, patrocinado pela RTP. Fui em debates da rádio, da televisão. Tenho um histórico como comentador da arbitragem na RTP Madeira. Acho que tenho medo dos câmaras, tenho medo dos confrontos, tenho medo do debate de ideias. Claro que não tenho. Aquilo que eu não queria era pôr o meu partido na praça pública. Eu não queria eu queria evitar aquilo que você está acabado de dizer, que está nas redes sociais, que, na minha opinião, nada dignificam o Partido Socialista, só descredibilizam o Partido Socialista, e o que quero que serei, a partir de sexta-feira à noite, o próximo Presidente do Partido Socialista não iria contribuir para dizer mal daquilo que eu serei o seu Presidente a partir da próxima sexta-feira. Portanto, seria um erro da minha parte, com o qual eu nunca pactuei, e sobretudo pela forma como fui abordado, na forma como, quando anunciei a minha candidatura, fui tratado.
porque escuso-me de publicitar tudo aquilo que eu passei, mas de facto houve situações muito graves, muito gravosas, em que as pessoas não estavam a olhar a meios, patas e fins, atingindo-me por vezes de uma forma injusta, uma forma completamente, eu não vou dizer os termos que me apetece dizer, como deve ficar claro, mas que até tocar na parte íntima, na parte particular, na parte familiar, enfim, valeu tudo, estava a valer tudo. Portanto, é isso mesmo que eu não vou, e seria impensável vir para um debate com uma pessoa deste nível. Portanto, eu não posso debater, eu tenho que debater. Repare, se fosse o meu adversário amanhã, quando for os debates, numa perspectiva de governo regional, com o PSD, com o presidente do PSD Madeira, com certeza que terei todo o gosto em discutir, porque ele é o meu adversário. Se ele puser em causa o seu partido, o problema será dele. Eu é que nunca poderia pôr o meu partido em causa num debate interno. Olhando agora, e faltam 2 dias para a eleição, essa estratégia claramente não funcionou. Portanto, se o objetivo de não ir a debates era precisamente não pôr na praça pública o PS, as redes sociais trataram de fazer o oposto. Não se pode escamotear o que as redes sociais e o peso que têm hoje. E a verdade é que nem no resto das pessoas, que não são só os militantes, mas os próprios militantes também, está a passar uma imagem, quer dizer, se estes não são os adversários e usa-se este tipo de argumentos, e você próprio aqui definiu, quer dizer, usou-se quase tudo, vamos imaginar que não sejam esses os termos usados depois em debates com os verdadeiros adversários. Não, mas aquilo que de facto me deixou e prontos é que não estamos a falar de simples pessoas que estão nas redes sociais, estou a falar presidentes de junta, pessoas que apoiam ambas as listas e que têm algum peso. Repare uma coisa, é como eu digo, eu não posso responder. Nem toda a gente tem o poder de encaixe, a capacidade de encaixe às provocações. Como eu lhe digo, há situações que na minha opinião, extravasaram o limite da razoabilidade. A forma como foi abordado para os debates, logo com uma provocação, chamando, sei lá, uma candidatura siamesa. Bicéfala. Não, siamesa, era siamesa, estavam a chamar gato, já chamaram de lebre, barriga de aluguer. Portanto, repara uma coisa, parece o jogo do bicho. Exatamente, quando eu tenho um presidente de um partido que usa este tipo de linguagem, acha que eu, Emanuel Câmara, que também se calhar poderia muito bem baixar o nível dele em termos linguísticos. Mas dava-lhe um cartão vermelho, que ele dá um cartão vermelho. Não, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Carlos Pereira vai levar um cartão vermelho. Aliás, não só pelos 2 anos que esteve à frente do Partido Socialista, que a sua agenda pessoal, que não servia ao Partido Socialista, e agora, cada vez mais, vindo ao de cima, toda a sua incompetência neste processo de candidatura e com erros que são de palmatória e que não se pode aceitar. Repara uma coisa, se fosse a minha candidatura a falhar, nós não sabíamos, não sabíamos as regras do jogo, tínhamos sido ultrapassados aqui ou ali naquele pormenor. Agora, quando há a candidatura, quando há o candidato que está à frente do Partido Socialista e que falha desta maneira, mais palavras para quê? Mais palavras para quê? Portanto, eu penso que neste momento todos os militantes socialistas só têm que agradecer a ter aparecido este projeto, encabeçado por mim e por uma série de camaradas que visam, de facto, uma alternativa ao Carlos Pereira na liderança do Partido Socialista, porque viemos, de facto, demonstrar claramente qual era a capacidade, qual é, de facto, esta credibilidade que o ainda Presidente do PS Madeira tinha e ficou completamente nu neste processo agora da apresentação das diferentes listas e candidaturas. Para fechar só a questão das secções e das mesas, Jardim da Serra e Quinta Grande são as duas que não apresentou e que, segundo o Diário Notícias, vamos basear aqui nos dados da casa, as duas de Câmara de Lobos. Algum problema em Câmara de Lobos?
Não, O que é que lhe apraz dizer? Não há nenhum problema em Câmara de Lobos. Claro que há secções. Repara uma coisa, você está-me a falar de uma secção que de facto que foi a única que nós não apresentamos, portanto, Jardim da Serra e Quinta Grande, que elege 6 delegados. E eu digo-lhe, por exemplo, no Funchal, São Roque elege 8 delegados e a candidatura adversária não apresentou candidatura. 121 delegados, supostamente já estão Água de Pena elege 37 delegados. Exatamente, é a maior, é a maior da Madeira. E Santa Serra elege 13 delegados. Ponta do Sol elege 5 delegados. Achadas do Cruz, portanto, Porto Muniz, portanto, elege 5 delegados. Isto foram as localidades que a candidatura adversária não conseguia apresentar candidatura. Mas para perceber a gravidade da situação, o que aconteceu neste momento ao Carlos Pereira era a mesma coisa que eu, depois de 4 anos como Presidente da Câmara, não conseguisse fazer lista, por exemplo, na freguesia das Achadas da Cruz, na freguesia da Ribeira Janela, na freguesia do Seixal, na freguesia do Porto Muniz. Imagino que eu não conseguia apresentar lista. Qual era diremos, a minha credibilidade perante essas populações, depois de estar durante 4 anos a gerir os destinos do município do Porto Muniz e não conseguir formar uma lista para ser sufragada? Portanto, é isto que, de facto, o Carlos Pereira demonstrou. E isto só demonstra aquilo que nós dissemos. Foi um presidente ausente, ou um presidente que só se preocupou com ele e com a sua agenda, ou um presidente que foi eleito presidente do Partido Socialista, que, diremos que encontrou o Partido Socialista como um lugar de refúgio, depois de andar à procura de espaço dentro do PSD que não conseguiu. Portanto, a partir daí, o que é que eu lhe diga? Portanto, estava eu e o Manuel Câmara, desde 93, a dar a cara para o Partido Socialista, repare que no Porto Muniz, o Emanuel Câmara, mesmo perdendo a Câmara durante 20 anos, 5 vezes, mas consegui, com todos os autárquicas, com todos aqueles que acreditavam no seu líder, no atual Presidente da Câmara Municipal do Porto Muniz, que era de ser a força política quando eu comecei em 93 a dar a cara pelo Partido Socialista, nós conseguimos ganhar 3 vezes a Junta de Freguesia do Seixal, ganhámos 2 vezes a freguesia da Ribeira Janela, ganhámos 3 vezes a freguesia do Porto Muniz, ganhámos 4 vezes a Junta de Freguesia das Achadas da Cruz, ganhámos 2 vezes a Câmara, ganhámos 2 vezes a Assembleia Municipal, e eu fui o primeiro deputado, não PSD, quando havia círculos concelhos, a entrar para a Assembleia Legislativa Regional em toda a costa norte e noroeste da Madeira. Desde a Ponta de Sol até Santana, eu fui o primeiro deputado a entrar. E desde 1993, até o João Carlos Gouveia, que acabou por ser eleito vereador em São Vicente, 10 anos depois, e o Coelho na Ponta de Sol, posso lhe dizer que a única representação autárquica que tínhamos no norte em toda aquela área era no Porto Muniz, com 2 vereadores e com uma junta de freguesia sempre ganha. Portanto, isto só demonstra trabalho. E enquanto estava eu com todos aqueles que acreditavam no Partido Socialista, muitos deles ainda à espera dessa vitória em 2019, para finalmente concretizarmos o que é o centro da democracia, que é a alternância do poder, estávamos nós nesta luta, estava o Sr. Carlos Pereira, dentro do PSD, à procura do seu espaço para tentar ser, por exemplo, vou dar um exemplo, tentar ser, isso foi público, não tenho culpa, foi público, tentar ser o presidente ou o dirigente ou o diretor da Loja do Cidadão. Portanto, andava o Carlos Pereira dentro do PSD e vai-me agora dar lições de socialismo, vai-me dar lições de socialismo democrático, vai-me falar de independentes. Mas estamos a falar de quê? Estamos a discutir o quê? Mas afinal, o que conta não são as pessoas. Não é as pessoas que são importantes. Já estou não fui independente durante tantos anos. O Carlos Pereira não foi independente. Portanto, porquê que o Paulo Cafofo não pode ser independente ou tem dúvidas que o Paulo Cafofo é socialista? Não tínhamos dúvidas nenhumas. Portanto, é uma falácia. É de facto os argumentos que tinham. E como não tinham outros, entraram exatamente na linguagem que ficava abaixo do razoável, portanto, na provocação, a tentar que a minha candidatura ou alguns de nós nos descontrolássemos, que criássemos situações que só ia prejudicar a minha candidatura. E eu penso que isso não foi conseguido. Porque aquele debate que eu queria, aquilo que a gente programou, aquilo que estava objetivado, foi conseguido. Vamos falar com os nossos militantes, vamos acordá-los, vamos dizer que é possível em 2019 mudar. Porque nós já ouvimos os madeirenses e sabemos que os madeirenses também querem essa mudança e essa mudança só pode ser feita com o Carlos Pereira, com o Paulo Cafofo, porque o Carlos Pereira jamais teria hipótese disso. Portanto, o Carlos Pereira sabe muito bem disso. O Carlos Pereira o que queria era, de facto, perpetuar-se à frente do Partido Socialista para que o independente
Vilhena continuasse como seu deputado da Assembleia, seu amigo e independente de Vilhena, que ele disse, ele não fala, continuasse, portanto, no seu conforto daquele grupinho que infelizmente o PS durante estes anos todos nos tem habituado. Comigo será diferente. Eu acredito que vamos mudar, eu acredito que vamos ganhar, eu acredito que de facto e os madeirenses, eu sinto que os madeirenses querem essa mudança e por isso acho que estou no caminho certo, não estou nada arrependido de apresentar esta candidatura e estou cada vez mais convicto que na sexta-feira à noite serei o próximo presidente do PS Madeira. Emanuel Câmara, em 2015 o Partido Socialista, como já foi aqui dito, bateu no fundo, teve um mau resultado, houve uma mudança de líder e Carlos Pereira concorreu sozinho. O que é que o fez, e foi um dos nomes que na altura se falou, para avançar para o Partido Socialista, o que é que na altura o impediu de avançar para o Partido Socialista? Eu não seria correto se não dissesse que fui desafiado na altura por alguns camaradas para eventualmente me candidatar à liderança do Partido Socialista. Só que eu costumo dizer que sou feliz porque sei das minhas capacidades e sei das minhas limitações. E na altura estava, como continuo ainda, à frente da Câmara Municipal do Portonês. E como já diziam as minhas avós, pessoas que me ajudaram muito no meu crescimento, uma vez que os meus pais eram imigrantes, elas sempre disseram, mais vale um passarinho na mão do que dois a voar. E eu não poderia, de maneira nenhuma, agarrar o projeto da liderança do Partido Socialista, sabendo que ainda não tinha agarrado devidamente portanto, a gestão da Câmara Municipal do Portonês. Portanto, porque a Câmara Municipal do Portonês, como muito dizem, que é só mil e portanto, até desvalorizam a população do Portonês, uma coisa que também fica mal e que eu lamento muito ouvir isso, portanto, que o Emanuel Câmara é presidente de mil e não sei quantas almas, não sei quantas, portanto, quase que a denegrir, mas a Câmara Municipal do Portonês tem as mesmas responsabilidades do que a Câmara Municipal de Lisboa, que é a maior do país. Tem as mesmas competências, tem as mesmas responsabilidades, tem todo, só que claro, tem uma dimensão menor, porque também a população é menor, é a área menor. Portanto, a partir daí eu sabia das minhas responsabilidades que eu tinha. Eu não poderia, seria um erro, aí também seria um erro, eu queria ser presidente do Partido Socialista. Vamos imaginar que eu até ganhava o Partido Socialista há 2 anos e depois não conseguia ter aquela disponibilidade e aquela garra que eu gosto de pôr nos projetos que eu agarro, portanto, com a determinação que eu queria, portanto, na Câmara e ao mesmo tempo no Partido Socialista. O que é que ia acontecer? Imagino que 2 anos depois eu não ganhava a Câmara Municipal do Portonês. O que é que ia acontecer? Era uma descredibilização total. Não é só para o Emanuel Câmara, mas descredibilizava o meu partido, descredibilizava o Partido Socialista. Eu em vez de ajudar o Partido Socialista, iria prejudicar o Partido Socialista. E é como eu digo, sente-se hoje uma mais-valia para o Partido Socialista? Repare uma coisa, é que o meu trabalho e da minha equipa, nós demonstramos claramente que a matriz socialista é que está certa nesta terra. E não é só o Emanuel Câmara no Porto Muniz, e o Paulo Cafofo no Funchal e todas as respectivas equipas, claro. O Ricardo Franco é Mexico, o próprio Filipe Menezes, infelizmente perde a Câmara por meia dúzia de pessoas, que estando ao contrário, 17 pessoas... Célia Pessegueiro ganha a Câmara por meia dúzia de pessoas. Exatamente, isto já sabe. É a vantagem da democracia. Por um se ganha, por um se perde. Eu já perdi a Junta de Freguesia das Achadas da Cruz por 3 votos, como já ganhei por 1. Portanto, eu sei o que é isso, e como arte de futebol habituei-me, infelizmente, a bate na barra ou não bate na barra. Exatamente. Portanto, o que seria, portanto, repare, foi só por isso que eu no último não fui a eleições, porque, como eu digo, achava que não era a altura certa, para bem do Partido Socialista. E o Carlos Pereira foi a única pessoa que se apresentou, foi a única pessoa que, depois de ter contribuído para aquele péssimo resultado, porque não podemos nos esquecer que ele era o vice-presidente do Vítor Freitas, portanto, eu não posso de maneira nenhuma dizer que aquilo que corre bem é do Presidente, aquilo que corre mal é dos outros. Portanto, não, tudo é uma equipa que funciona e, com certeza, por exemplo, o meu resultado no Portonês não é resultado do Emanuel Câmara e de todos aqueles que trabalham com o Emanuel Câmara e todos aqueles que ajudam o Emanuel Câmara no seu dia-a-dia para fazer o seu trabalho. Claro que há uma figura, que neste caso concreto era o Vítor Freitas, o Presidente, mas quando o Carlos Pereira não quer assumir de uma forma cobarde as suas responsabilidades nesse desaire, eu acho que só lhe ficaria bem, mas de facto demonstra o seu caráter e mais não digo. Emanuel Câmara,
Temos falado muito de Carlos Pereira, vou-lhe fazer algumas perguntas sobre o atual Presidente do Partido Socialista e seu rival. Começou por dizer que Carlos Pereira tem capacidade técnica. Reconhece-lhe competências técnicas que o levou hoje a ser Vice-Presidente da Assembleia da República e ter participação em várias comissões e elogiado, como é, pelos seus pares a nível do Parlamento Nacional? Como o Carlos Pereira, nós temos no nosso partido jovens e menos jovens, quadros com muita qualidade. Portanto, felizmente o Partido Socialista cada vez mais está apetrechado com quadros de elevada categoria nas diferentes áreas que estão disponíveis, juntamente com a sociedade civil, para em 2019 gerirem os destinos da Região Autónoma da Madeira. A abertura que preconiza para o Partido Socialista será só no candidato a Presidente do Governo, ou entende que o Partido Socialista, com os seus chamados Estados Gerais, terá a capacidade de chamar esses jovens e esses menos jovens que não se revêem nos 40 anos de maiorias do PSD e que poderão rever-se num PS aberto verdadeiramente à sociedade civil? Eu penso que como o Emanuel Câmara, que com esta abertura toda diz já aos nossos militantes que tem neste momento um ainda independente Paulo Cafofo como Presidente do Governo Regional, com certeza que o Partido Socialista estará aberto a toda a sociedade civil, indo ao encontro dos melhores cidadãos e cidadãs, no sentido de, com os seus contributos, protagonizarmos de facto um governo com ideias positivas para os destinos da nossa região e que de facto tem que ser um partido para todos, não poderá ser um partido só para alguns, tem que ser um partido aberto para todos, em que de facto os melhores nos melhores lugares, contando com todos, não nos esquecendo que dentro dos bons e dos melhores temos muitos quadros que são do Partido Socialista. Não se pode esquecer dos nossos militantes, dos nossos autarcas, dos nossos simpatizantes, mas temos que abrir o partido a todos e a todas aqueles que querem dar os seus contributos para exatamente protagonizarem também eles a alternativa democrática na Região Autónoma da Madeira em 2019. Emanuel Câmara, quem é, a nível político, o seu ícone? Em quem é que se revê politicamente? Olha, eu posso lhe dizer que a razão desde pequeno, vi os debates na RTP Madeira, ainda a preto e branco, e eu sempre revi numa pessoa chamada Mário Soares, que com os seus defeitos, que uma pessoa... Então agora deve-se sentir bem, ou compreenderá perfeitamente, Mário Soares Salgado Zenha, 1985, ou anteriormente, a quando da decisão do secretário-geral contra o resto do partido. Portanto, o debate de ideias para si, então, é algo que lhe é positivo, que lhe é satisfatório. Não. Se o seu ídolo é Mário Soares, Mário Soares, como poucos, representou o homem que, independentemente do que fosse, defendeu sempre pelas suas ideias. Não, mas aí é que está, uma pessoa convicta. Repare, uma pessoa que aprendeu a lutar, que não foi à procura dos caminhos fáceis, portanto, uma pessoa com ideias fixas e que, na minha opinião, é por isso que eu digo, portanto, é nele e se calhar por ele que eu tenho sempre, desde o início, fui e considerei-me um socialista, mas também, neste momento, também aprendi que às vezes as lutas, desde com convicção, são importantes. E o meu pai, que foi delegado sindical na altura difícil, pós 25 de Abril, e ele que era um funcionário de hotelaria, empregado de mesa, e que enfrentava, e eu via às vezes as discussões, deixe-me dizer, o termo correto era discussões entre o meu pai e a minha mãe, portanto, enquanto o meu pai era sindicalista, enquanto o meu pai enfrentava o diretor, enfrentava o patrão, e o meu pai dizia, não, aqui temos os nossos direitos, temos que lutar por eles. Portanto, aprendi no berço, e é aquilo que eu aprendi com o meu pai, é isso que eu transmito aos meus filhos, é exatamente convicção. Nós temos de ser convictos. E é esta convicção que me faz, neste momento, abraçar este projeto. E cada vez mais eu tenho a certeza que este projeto é o correto para sermos alternativa em 2019. Mário Soares deixa-nos dois momentos para a vida democrática extraordinários. Um deles é o debate com Álvaro Cunhal
na altura em que o país se dividia praticamente pela guerra civil, sim ou não, e o segundo é o seu discurso na vitória contra Freitas do Amaral, em que ele diz algo como: é a vitória da liberdade, é a vitória da democracia. É isso? É esses os seus ideários, a liberdade e a democracia? Olha, eu quando ganhei a Câmara pela primeira vez no Porto Muniz, aquilo que eu disse também, além de exibir o cartão vermelho ao Dr. Alberto João Jardim, porque ele durante muitos anos chamava o Arthurzinho, tive que lhe mostrar que o Arthurzinho finalmente exibia-lhe o cartão vermelho, sempre disse que abril tinha chegado ao Porto Muniz. E eu penso que esse abril, em 2019, vai chegar à região autónoma da Madeira, em termos de governo desta terra, com o Emanuel Câmara como presidente do PS Madeira e o Paulo Cafofo como seu presidente do governo regional. Tem plano B? Temos aqui idealizado um plano para 2019. Desporto, não se pode esquecer que eu sou homem do desporto. O seu adversário na sexta-feira lançou aqui no ar a possibilidade de Paulo Cafofo poder vir a ser condenado no âmbito do processo da tragédia do Monte, e que você não teria, ficava então uma candidatura, deixava de ser a tal bicéfala e que não tinha qualquer tipo de alternativa. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, para já, aquilo é isso que é das coisas que eu lamento, e a minha avó também dizia, já que estamos a falar, e gosto muito de lembrar as minhas avós, que eu com elas aprendi muito, a minha avó sempre dizia: não seja mal ao seu vizinho que o nosso tem pelo caminho. Em 2 anos acontece muita coisa. Portanto, acho que não até foi de mau gosto ter referido isso. Portanto, é como que estar à espera do mal do seu vizinho, porque para ver se eu consigo alguma coisa. Portanto, isso só fica mal. Portanto, isso é exatamente uma lacuna de um líder. O líder nunca pode estar à espera do fracasso daqueles que estão ao lado dele, daqueles que estão no mesmo projeto. O líder tem que se juntar com todos aqueles que querem estar com ele, tem que aglutinar, tem que procurar os melhores, tem que respeitar os mais fracos, tem que viver com todas as vicissitudes que a vida por vezes nos traz. E aquilo que infelizmente aconteceu ao Paulo Cafofo pode acontecer a mim. Neste momento eu estou aqui convosco. Se cai uma palmeira em plena vida do Porto Muniz, atinge alguém, eu sou responsável por isso. Eu pergunto: mas acha que é a lei, é verdade, temos que respeitar, é a lei, está de facto dentro da nossa área. Mas repara uma coisa, num debate destes, em que está a pensar na alternância democrática na região autónoma da Madeira, um candidato de um projeto, Carlos Pereira, atual presidente, estar sequer a especular, à espera do azar dos adversários, eu só digo, isto só fica mal e demonstra claramente o caráter. E se calhar foi por essas e por outras que eu recusei o debate com esse senhor. Muito bem. Quando foi, já agora só para terminar, quando foi as autárquicas, nós tivemos o prazer de entrevistar aqui várias gente e ficava no ar aquilo que estava aqui a dizer. Acha que o Carlos Pereira desejou mau resultado no Funchal, no Porto Muniz, por exemplo? Isso tem que perguntar ao Carlos Pereira. Aquilo que sempre o disse, quando todos os dossiês que o Carlos Pereira agarrou como presidente do Partido Socialista, eu queria e quero o maior sucesso enquanto ele for presidente do Partido Socialista. Pena que pouco ou nada se viu, porque os grandes dossiês que afligem os madeirenses, como o novo hospital, a mobilidade, o transporte marítimo, continua, portanto, sem grandes desenvolvimentos, e eu penso que, e não é agora, todos os dias aparecer na comunicação social, que se resolve esse problema, é só mesmo para inglês ver. Portanto, a partir daí não... Emanuel Câmara, acha que a promessa do Governo da República, que Carlos Pereira diz que conseguiu colocar no Orçamento de Estado, dos 50% para o novo hospital, é só para inglês ver? Não, repara uma coisa, eu penso que o António Costa e o Governo Socialista, portanto, de esquerda, tem que, e vai com certeza, atender às situações que são gravosas para todos os madeirenses e porto-santenses. Penso que com diálogo tudo se consegue. Penso que com trabalho, mostrando de uma forma objetiva aquilo que é preciso para todos nós na nossa região. Nós temos um governo socialista solidário, e ainda bem que o temos. E não é por acaso
que o António Costa, portanto, conseguiu, com esta geringonça, pôr este país, diremos, num patamar que há muitos desejávamos, e é exatamente isso que nós queremos também para a região autónoma da Madeira. Porque aquilo que está acontecendo na República, aquilo que já aconteceu há uns anos atrás na região autónoma dos Açores, também é possível na região autónoma da Madeira. É preciso que os madeirenses e portatenses acreditem, e é preciso, sobretudo, que os militantes, na próxima sexta-feira, também o façam. Muito bem. As eleições do Partido Socialista estão marcadas para a próxima sexta-feira. O Congresso ocorre entre 13 e 4 de fevereiro e esta foi a TSF no caminho das eleições internas do Partido Socialista. Emanuel Câmara, muito obrigado. Até breve, neste mesmo estúdio, para tratarmos de outros assuntos. Bem, eu aqui agradeço a oportunidade. Um bom fim de semana para todos. Obrigado.